No vídeo de hoje, falando um pouquinho mais baixo, quero conversar com vocês sobre os principais erros que os diabéticos cometem na estratégia, na hora de montar o seu plano. Repara só, quando eu penso em montar o meu plano, eu preciso levar em conta basicamente duas coisas. O quanto de trabalho eu vou ter, o quanto a estratégia se torna complexa e difícil ou cara, e o quanto ela vai me trazer de retorno. Então vocês vão perceber que esses erros se referem a estratégias que ficam muito difíceis ou então que elas não entregam todo o que prometem. Vamos começar? Logo depois da vinheta. Fala pessoal, saudações metabólicas. Você está no canal da Escola do Diabetes. Meu nome é Guilherme Marquezini, eu sou médico endocrinologista e hoje eu tô numa biblioteca. Por isso que eu tô aqui quase sussurrando para vocês. Esse canal se dedica a explicar tudo que é possível sobre o diabetes para o público leigo. E não só sobre o diabetes, mas principalmente eu quero que você entenda que o que a gente fala aqui pode te ajudar a alcançar a reversão do diabetes. O que significa alcançar resultados muito melhores, exames normais com menos remédios. E quem sabe a sua lista de remédios vai ficando tão pequena com exames normais que um belo dia ela chegue a zero. Dá para ter exames normais sem remédios? É possível sim. Se vai acontecer com você ou não, não dá para saber, eu não tenho bola de cristal. Mas a minha sugestão é que você aprenda como fazer, faça devagar, aposte todas as suas fichas, porque se der certo vale a pena, concorda? E o que dá a perceber é o seguinte, claro que a promessa é muito boa, claro que falando assim dá a impressão que todo mundo vai abraçar e vai querer fazer, certo? Mas existe um plano para você conseguir chegar lá. A gente precisa ser estratégico, o que significa escolher o caminho mais fácil e que te dê o máximo de retornos. É justamente aí que muita gente fica pelo caminho. Se a coisa começa a ficar muito complexa, muito difícil, muito cara, a gente tende a desanimar com o tempo. Coisa que é mais fácil ainda de imaginar se, independente do que você faça, você não consegue alcançar o resultado que você quer. Você não percebe mudança, você não percebe benefício nenhum. Quem é que vai continuar nesse plano se não vê resultado? Então essa relação é muito importante, porque ela tende a ditar como vai ser o seu longo prazo. E a reversão do diabetes precisa ser um projeto de longo prazo. Imagina que beleza você falar para mim que reverteu o seu diabetes. Ótimo, né? Só que só durou 6 meses. Então vamos comentar aqui nesse vídeo sobre os principais erros que as pessoas fazem nesses dois sentidos. Ou muita complexidade, ou pouco resultado, para que você ajuste o seu plano aí e consiga não só o resultado que você merece, mas pelo caminho mais fácil possível. Esse é um daqueles vídeos que vale a pena já encaminhar para os seus coleguinhas, hein? Tenho certeza que você conhece um diabético que está desanimado, que não quer nem começar. É tanta gente sempre falando que diabetes não tem jeito, que diabetes é progressivo, que diabetes é genético, que a pessoa fica meio no desalento. Vamos tentar fazer a boa ação de hoje? Ver se a pessoa se anima a resolver os seus problemas? Muito bem, vamos começar então. O primeiro erro que eu vejo é um dos mais comuns e, por sorte, é um dos que é mais fácil perceber que é um erro. É daquelas coisas que a gente escutou durante muito tempo, então elas fazem muito sentido, mas basta olhar, basta querer enxergar que você vai perceber que a promessa quase nunca se cumpre. E eu estou me referindo a todos os alimentos integrais. As farinhas integrais e grãos integrais e toda aquela conversa. Você pode falar horas e horas sobre todos os benefícios da fibra para o seu intestino, para a sua flora intestinal, para um monte de outras coisas. Eu estou falando que para o diabetes a diferença não é tão grande assim. E não sou eu que estou falando, não é minha opinião. Basta querer ver. Então a gente fala que, por exemplo, o arroz branco comparado com o arroz integral são bichos de outro planeta, são super diferentes, um é muito melhor do que o outro. Se você buscar essa informação do tamanho dessa diferença nos aplicativos, na própria internet aí, e não é difícil de encontrar, se você perguntar para o Google quais são as características nutricionais, naquela tabelinha que tem no verso do saco de arroz, por exemplo, tá aí na internet para você pesquisar. Se você pesquisar 100 gramas de arroz branco, eu vou fazer aqui arroz seco, porque quando você cozinha o arroz, ele vai alterar isso e vai alterar mais a depender do ponto que você fizer. Lembra que o ato de cozinhar o arroz, por exemplo, nada mais é do que você hidratar o arroz. Então, se ele fica mais durinho, mal passado, ele tem mais amido do que água, e se ele for bem empapado, bem molhadinho, ele tem mais água do que amido. Então, eu vou generalizar e pegar o arroz seco só para comparação. 100 gramas de arroz branco seco
tem 80 gramas de amido, 80 gramas de carboidrato, 80 gramas da substância que vai ser rapidamente metabolizada em açúcar, na glicose que tem no sangue do diabético. 80% do peso na forma de açúcar, embora seja chamado de uma comida de sal, é açúcar para dedéu. Esses grãos costumam ser mais doces que muita sobremesa por aí. Ok, mas esse é o arroz branco. E agora, se a gente pegar qualquer outro arroz, pode ser o integral, pode ser o vermelhinho, pode ser o negro, pode ser o basmati, pode ser o que você quiser. Aliás, eu te convido a fazer essa pesquisa, eu já fiz vídeo sobre isso, já fiz essa pesquisa para você. Ou você dá uma procuradinha aqui no canal, eu vou tentar colocar um selinho aqui, não sei se eu vou conseguir. Mas os dados do arroz integral eu lembro de cabeça. Então, da mesma forma que eu peguei 100 gramas de arroz branco para comparar, seco, né, antes de ser cozido, agora eu vou pegar 100 gramas de arroz integral seco. Das 100 gramas de peso, 80 gramas era amido, porque é isso que a gente vê, né? Aquele branquinho do grão de arroz é amido puro. No arroz integral, ele tem realmente menos carboidrato e um pouco a mais de fibra. Sabe quanto a menos de carboidrato, de amido? Ao invés de 80 gramas, o arroz integral tem 78. Eu lembro da minha decepção quando eu descobri essa informação pela primeira vez. Me senti estupidamente enganado. Então não se frustre, mas também não demurre em ponta de faca. Reflita e decida o que você vai fazer com essa informação. E isso vale para qualquer outro tipo de arroz e para a maioria dos outros grãos também. Claro que arroz, curiosamente, é um dos piores grãos nesse aspecto. Em parte porque a gente não come a casca do arroz, ela é dura demais para nós. Então, no processamento entre o campo e a mesa, você passa o arroz em várias máquinas para retirar aquela casca muito dura, que no feijão, por exemplo, na lentilha, na ervilha, no milho, ela continua presente, tem uma casquinha maior ali, e inclusive você pode pegar o grão já sem a casca e dar um polimento, e ainda retira a última película, que é o que integral tem a mais, por isso que é pouquinha diferença. Então aquela conversa que o índice glicêmico do arroz integral é muito menor, não faz o menor sentido, e a gente não vê isso na prática. Eu te convido a experimentar. Lembra que eu falei? Basta querer ver. Não tem até um ditado que fala que o pior cego é aquele que não quer enxergar? Pois é, sai dessa vida, pessoal. Como é que você poderia ver o que acontece e comparar um arroz com o outro? A gente está falando de diabetes, não tá? A gente está falando de glicose no sangue, não tá? Eu estou te contando que a sua glicose no sangue vem também a partir dos grãos que você come. Pega um dia lá uma xícara, é o melhor jeito de fazer isso. Pega uma xícara pequena e dá uma pescada lá no seu arroz branco pronto. Se você quiser fazer o teste de comer arroz puro, seria o ideal. Porque a relação com os outros alimentos, se você for comparar no dia seguinte, precisa ser muito parecido, senão dá diferença, tá? Mas pega lá uma certa quantidade de arroz, pesada, muito milimetricamente controlada, e amanhã você pega exatamente a mesma quantidade de arroz integral e faça fitas de glicemia capilar. Glicemia capilar é aquele testezinho da glicose que você faz na ponta do dedo, fura uma gotinha de sangue aqui na ponta do dedo, antes da primeira garfada, sentindo o cheirinho do arroz subindo, e 2 horas após a segunda garfada, que é o momento que a gente imagina que tudo já foi digerido, tudo já foi absorvido e a refeição está chegando no fim. Chegando no fim para pessoas normais, porque o diabético sobe muito mais do que devia e demora para cair muito mais do que devia. Então você compara essas duas fitas com o arroz branco hoje e com o arroz integral amanhã e me conta. Mas seja rigoroso em comparar o resto do dia também. O resto dos alimentos no prato, o nível de atividade física, o nível de estresse, porque tudo isso influencia também. Então eu estou falando aqui do arroz, mas isso se refere a qualquer grão integral que é vendido, as propagandas maravilhosas para você, nenhum deles é tão diferente assim. E o mais perigoso, sempre, as farinhas integrais que são feitas com esses grãos. Quando você pega um pão integral, uma bolachinha integral, a maior parte da farinha é branca e existe uma fatia um pouco maior na receita de farinha integral junto, que é o que dá aquela corzinha diferente, um cheirinho diferente, até um sabor um pouco diferente. Por que que o seu bolo, o seu pão de farinha integral não é 100% farinha integral? Porque fica ruim pra caramba. Ninguém teria capacidade de comer um pão de farinha integral com gosto horroroso, um sabor completamente diferente, meio amargo e firme, duro. Fibra é a estrutura do grão, da planta.
vai deixar tudo mais duro. E a indústria, quem vende pão, quem faz bolo, quem vende produtos para você, quer que você compre. Então os integrais sempre são usados em quantidades menores nessa panificação e tudo mais. Beleza? Muito cuidado com os integrais. Não acredite em mim. Acredita na tabelinha do Google primeiro. Tem aplicativos que fazem isso gratuitos aí nas lojinhas para você pegar. Mas comece a olhar um pouquinho mais para isso, porque vale a pena e você vai, cair o queixo uma vez atrás da outra. Foi a minha sensação. Que eu fui enganado, mas daqui para frente não mais. Nessa toada eu quero falar do erro número 2, que é relacionado. Muito cuidado com receitinha fit para diabéticos na internet. O pessoal se baseia exatamente nessa confusão com os integrais para te vender a ideia de que a sobremesa, a receita deles é maravilhosa, e fica maravilhosa sim, porque ela tem muito mais açúcar do que você imagina. E o que deixa a comida boa, pessoal, é a gordura, é açúcar, é sal. O que eu já vi de receitinha fit acabar com a estratégia das pessoas não tá no gibi. Como é que você vai julgar? Vai experimentar uma por uma? Nem precisa. É só ver a pessoa explicando. Olha a lista de ingredientes. Dá para prever o que vem pela frente. No fundo, você vai ter que deixar uma boa parte da sua inocência para trás. Mesmo que a orientação venha de alguém de jalequinho branco, alguém da área, um profissional, etc e tal. Eu quero te convidar a andar com as próprias pernas. Não estou te pedindo nada demais. Só não seja inocente. Terceiro erro. Esse muita gente acha polêmico, mas eu não vejo nada demais no que eu vou falar. Eu entendo que tem um choquezinho aí inicial, mas a gente rapidinho se acostuma com a ideia, uma vez que entenda o que eu quero dizer. Eu nunca vi ninguém reverter o diabetes de uma maneira consistente ao longo do tempo comendo salada. O que não quer dizer, já vou me adiantando, eu não estou falando mal de salada, eu não estou pedindo para você não comer salada, mas lembra que eu falei? Eu quero estratégias fáceis que deem resultado. Salada não vai te entregar o resultado que você quer. Eu entendo de onde vem a orientação. Você estaria comendo alimentos, enfim, fazendo uma refeição que não piora os níveis de glicose. Faz bastante sentido, não faz? Só que, por outro lado, não piora a glicose porque na salada não tem nutriente nenhum. Saladas, no sentido de folhas e legumes, são fontes de açúcares, quaisquer açúcares. Não tem açúcar no repolho, no agrião, no alface, no tomate, na abobrinha, no chuchu, no quiabo. Tem muito pouco carboidrato na estrutura dessas plantas. Essas mesmas plantas, saladas e legumes, são fontes de gorduras, que é o outro nutriente que a gente pode ter? Não são. Então, até aqui a gente está comendo e não está levando nada. Legumes e folhas e saladas são fontes de proteínas? Não são. Mesmo que algum deles tenha um pouco mais de proteína, como eu disse, faz parte da estrutura da planta. A gente tem uma grande dificuldade de digerir essa estrutura de plantas, porque elas são a base de celulose, o nosso trato digestivo não está pronto para isso. É muito ruim de acessar essa proteína, digerir e aproveitar essa proteína de fonte vegetal. Então, afinal de contas, se a salada não traz carboidrato, não traz gorduras, não traz proteína, o que ela traz? Dr. Guilherme, traz vitaminas e sais minerais. Muito bom, parabéns. Só que o que isso ajuda no seu diabetes? Então, claro que o raciocínio de você comer e não causar estragos é importante, desde que você esteja comendo alguma coisa. Imagina eu falar dos benefícios do isopor, porque eu como isopor à vontade e não piora meu diabetes. Mas não é comida, né? E o alface tá pau a pau ali, ó. Pode comer seu alface, tá? Pode comer seu alface, não tem nada a ver com isso. Não espere milagres só porque você come um balde de alface. Se você montar o seu plano colocando a salada como parte da sua nutrição, o que vai acontecer é que você acaba desnutrido. Presta muita atenção nisso, eu já vi acontecendo 1 milhão de vezes. Aliás, já emendando aqui, vamos falar do erro número 3, 4, tô perdendo a conta já. Tem muita gente, pessoal, que se aproveita de dados soltos, que nem esse da fibra que eu acabei de falar, ou até de dados envolvidos na nossa cultura, que nem esse da salada que eu acabei de falar, e se aproveitam disso para ganhar um dinheirinho em cima do diabético. Vocês já perceberam a quantidade de ofertas que nós temos no mercado dos suplementos nutricionais? Nenhum deles é muito barato. Cada potinho daquele custa dezenas, centenas de reais. E a maioria deles tem comida. Coisas que estavam presentes nos alimentos, eles concentram dentro de uma cápsula e oferecem para o diabético comer com as maiores promessas do mundo.
Então, de cabeça, você tem vitamina D, embora essa não seja puramente nutricional, né? Vitamina D a gente consegue tirar do sol também, mas todas as vitaminas do complexo B, elas estão presentes nos alimentos. A vitamina C, onde é que tem vitamina C? Em certos alimentos. E a vitamina E, e enfim, tudo isso. E os minerais, de onde vem? O magnésio, o iodo, tudo isso vem de comida. O ferro, o cálcio, não tem fim. Toda a tabela periódica que você entende como nutritivo, coisas que o corpo precisa para funcionar, estão presentes na comida. E pensa bem, a humanidade chegou até aqui tomando suplemento por acaso? Qual suplemento seus pais tomavam? Qual suplemento sua bisavó tomava? Porque você sabe que lá nas antigas, quando você olha para o tempo da sua avó, da sua bisa, tinha uma galera que passava dos 80, dos 90. Tenho certeza que na sua família tem alguns centenários. Pergunta lá a lista de suplementos que eles tomaram a vida toda. Onde não tem essas vitaminas é no cereal de milho que você quer comer. Não tem nutriente nenhum no pão que você quer comer todo dia de manhã. Não tem esses nutrientes, nem as vitaminas e muito menos minerais na batata frita com refri. Apesar de a indústria, inclusive, adorar a ideia de que vai enriquecer esses produtos com vitaminas, sais minerais, porque tem trouxa que acredita. Desculpa a franqueza, mas é assim que a gente se sente, né? E é bom que seja, porque você não pode cair nesse erro nunca mais. Eu tenho um videozinho que eu acho incrível. Nos Estados Unidos existe muito a figura do cereal matinal, né? É uma cultura muito forte para eles de café da manhã, maior até do que aqui no Brasil. E cereal de milho, pessoal, cobertinho de açúcar por cima, não é exatamente a comida mais nutritiva do mundo, e eles sabem disso. Então, na caixa, eles colocam lá que é enriquecido de ferro, porque eles sabem que as mães se preocupam muito com ferro, que é fonte de anemia nas crianças e tudo mais. Só que adivinha, a gente busca ferro em certas comidas, quando você vai comer comida. E essas comidas são principalmente animais. Não dá para misturar produtos animais, carne, nos sucrilhos, concorda? Então eles acrescentam outro tipo de ferro, que não tem nada a ver com a história, de um jeito até engraçado. Só para constar na tabelinha nutricional lá e passar nas agências, né, de segurança do governo, aquelas coisas todas. Mas sabe qual é o resultado final? Se você botar os seus sucrilhos para boiar no leite, você encosta um ímã na beirada do prato e o sucrilhos é magnético. É como se tivesse empolvilhado malha de ferro em cima do seu cereal. É fácil de achar esse vídeo, não fui eu que fiz, mas se você deu uma risadinha é porque você acabou de perceber o quanto você está sendo feito de trouxa. Você não precisa nenhum suplemento para reverter o seu diabetes. O que você precisa é fazer uma dieta completa que contenha todos esses nutrientes. Você não pensa que a sua avó e a sua bisavó fizeram faculdade de nutrição para saber como é que come, tá? É bem mais fácil do que você pensa, só que não está no pacotinho da multinacional. E o último erro que eu queria colocar para vocês, só para o vídeo não ficar muito longo, é o seguinte: o nosso corpo funciona muito parecido com outras máquinas, né? Dá para fazer analogias com o funcionamento de outras máquinas fora da biologia. Então a gente pode fazer comparações com o seu carro, a gente pode fazer comparações até com o seu celular, que o nosso corpo nesse sentido funciona de uma forma semelhante. E a forma que eu quero chamar a atenção é o seguinte: a gente consegue encher o tanque num tempo muito rápido, mas a gente demora para gastar o tanque num tempo muito maior. E isso é ótimo que seja assim. A gente deveria passar pouco tempo comendo e muito mais tempo gastando, da mesma forma que o seu carro faz, concorda? Repara, você fica literalmente 5 minutos na bomba lá do posto de gasolina e depois você roda 500 quilômetros. Muita gente espera mais de uma semana para voltar para o posto. Mesma coisa do seu celular. Você pluga ele durante 1 hora e gasta mais de 24 horas. Só que enfiaram na sua cabeça que para você ter energia, você precisa comer e mastigar o dia inteiro. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que a sua digestão, se correr tudo bem, dura pelo menos 2 horas? Isso que, se a sua refeição for realmente correta, ela tende a durar mais. Imagina se você come certo e a sua refeição, digestão e absorção leva próximo de 3 horas para acabar. Justamente na hora que você ia começar a gastar, você vai lá e come de novo. Na minha visão, na minha experiência, e eu olho bastante para isso, esse é o pior erro que você pode cometer. O tal do fracionamento da dieta para diabéticos é um terror para o endocrinologista e para a sua hemoglobina glicada. Porque você passa o dia inteiro no estado alimentado. Você não permite que seu corpo queime estoque
estoques adequadamente. Assim que ele quer começar, você já vai lá e enche o tanque de novo. Imagina você pegar o seu carro e você não é viajante, você não é caminhoneiro, nada assim. Você usa o seu carro para ir trabalhar e voltar, certo? O que você está fazendo com o seu corpo é o equivalente a você parar no posto todo santo dia para abastecer. Faz algum sentido? Pode causar problemas? Pode. Esse é o maior erro de todos, na minha opinião. Duvida? Não quer acreditar em mim? Testa. Faz a fitinha, depois você me conta. Quem fraciona a dieta, a depender do que fizer, tende a ter glicada mais alta, mais sobe e desce de glicose e uma lista muito maior de remédios. Inclusive, isso está publicado na literatura médica, seu médico deveria saber disso, tá? Espero que você tenha gostado da nossa listinha. Eu preciso encerrar o vídeo aqui que já está ficando longo e eu estou falando muito alto. Quero ouvir seu comentário, deixa um likezinho para ajudar o canal. Eu tenho 2 sugestões para você. Se inscreva com sininho e tudo para ver os vídeos novos, mas não deixe de ver os vídeos velhos. Tem muita coisa boa por aqui já nos últimos anos. Toda semana temos pelo menos 3 vídeos novos. Capricha, te vejo no próximo. Um abraço, tchau, tchau.